Graça e paz. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. É uma honra para nós ter você aqui. Seja bem-vindo. Sinta-se bem ao ouvir a nossa palavra. Hoje nós estaremos discutindo algo extraordinário, que é a questão da guarda do sábado. É uma questão que é dúvida no coração de muitos crentes ao redor do planeta. O mundo todo hoje se pergunta: acabou mesmo o dia de sábado? Era só para o povo hebreu? Era para o povo de Israel? Afinal de contas, o sábado também é para os nossos dias. Se você quer tirar essa dúvida, então fique aqui conosco. Você está no Mistérios da Bíblia. Querido, quando nós abrimos a Bíblia, nós começamos a entender todo o panorama da questão do sábado. Nós abrimos aqui em Gênesis, lá no início, porque é importante começar a entender a história do sábado desde o princípio, porque aí a gente abre a mente para o conhecimento dessa verdade. Muitas pessoas querem começar a estudar sobre o sábado abrindo o Novo Testamento. Não é assim que a gente entende as coisas na Bíblia. Vamos começar a pegar esse filme bem no início. Quando abrimos aqui Gênesis capítulo 2. Olha o que nós encontramos e tanto que isso aqui é interessante e vai nos ajudar a compreender a questão da guarda do sábado nos nossos dias. Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui Moisés escrever da seguinte forma: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É fantástico esse texto bíblico, sabe por quê? Porque nós entendemos que Deus, ele santificou e abençoou o sábado, tornou o sábado um dia santo, não foi numa era de pecado. Não foi dentro de leis cerimoniais. Deus criou o sábado e o abençoou lá no paraíso. Deus não tinha plano com improviso. Tudo que Deus criara era eterno. Tudo, o homem é eterno, tudo que Deus fazia é eterno. E Deus santificou o sábado pela eternidade. Deus não ia santificar, olha, vou santificar este dia por algum tempo. Não. Deus santifica, abençoa o sábado para a eternidade. Isso é fantástico. Abre a nossa mente já para a compreensão desse dia tão extraordinário. Durante, então, a entrada do pecado, Deus começa a lidar com o ser pecador. Então, Deus leva todo Israel para a beira do Sinai, a grande montanha de Deus, e ali acontece algo extraordinário. Quando nós abrimos aqui, no capítulo 19 do livro de Êxodo, nós vemos uma cena fantástica. O Deus do céu, o Senhor Jeová, ele desce sobre a montanha. A Bíblia diz ali, queridos, que a montanha tremia, ardia como uma fornalha, porque a presença e a glória de Deus estava ali. O Shekinah do Senhor se espalhava pela montanha. A presença de anjos era constante ali sobre a montanha. Relâmpagos, trovões aconteciam ali na montanha. Algo extraordinário ia acontecer. Então Deus fala a Moisés: Moisés, traga 2 tábuas de pedras, para que nela eu possa escrever a lei. E Moisés então se dirige até a montanha. E ele lavra 2 pedras e leva até a montanha de Deus. E ali a Bíblia diz, no livro de Êxodo 31:18, que Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Foi um momento gigantesco aquilo ali. Deus, ele queria deixar bem evidente por que ele estava separando aqueles mandamentos ali em tábuas, estava eternizando aqueles mandamentos ali nas tábuas de pedra. É muito fantástico como é que Deus
age, como é que Deus faz. Olha só, os 10 mandamentos, eles traz o governo de Deus. Os 10 mandamentos nada mais é do que o governo de Deus. E cada mandamento daquele escrito nas tábuas de pedras, eles traz o senso da eternidade. Eles não foram estabelecidos no Monte Sinai, eles já existiam. Antes do Monte Sinai, Abraão já guardava a sua lei. Muito, muito antes do Monte Sinai. Olha só, acompanhe comigo. O primeiro mandamento aqui, no livro de Êxodo, capítulo 20, é onde foi escrito os 10 mandamentos. Pegue a sua Bíblia e você vai ver algo fantástico. Êxodo capítulo 20. Olha só essa maravilha, meu querido. Olha só. Êxodo capítulo 20. Aqui encontramos os 10 mandamentos. Sabe o que diz o primeiro mandamento? Esse mandamento eterno. Esse mandamento, que é o primeiro mandamento, olha só a força desse mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Isso está em Êxodo capítulo 20, o verso 3. Não terá outros deuses diante de mim. Deus nunca vai aceitar que o seu povo adore outros deuses. Por isso Deus estava estabelecendo um mandamento eterno. Antes de Moisés, esse mandamento já era guardado por Abraão, por Isaac, por Jacó. E agora Deus mostra ao povo de Israel um mandamento eterno, que seria válido para todas as gerações, inclusive a nossa. Não podemos adorar outros deuses. E aí Deus continua a escrever nas tábuas de pedra. Olha o que ele diz. Não fará para ti imagem de esculturas, e nem alguma semelhança do que há em cima no céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Deus não permite que alguma coisa seja adorada que não seja Ele. E é por isso que nós, evangélicos, não adoramos imagem, porque nos 10 mandamentos da lei de Deus pede o seu povo para não adorar imagem. Você vê o senso de eternidade? Se passou já 2000 anos e nós não podemos adorar a imagem, porque o mandamento, ele é eterno. E a Bíblia segue, olha só o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento, Deus pede para não tomar o seu nome em vão, para que o povo que segue a Deus possa honrar esse nome em todos os tempos, inclusive o nosso. Há um senso de eternidade. Nunca vai poder, irmãos, a igreja desonrar o nome de Deus em época nenhuma. Os 10 mandamentos eles estão vivos hoje para nós. E o quarto mandamento está no verso 8 do capítulo 20 de Êxodo. E diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento estabelecido aqui, ele é eterno. Ele foi feito, ele foi declarado num dia sagrado lá na criação. Deus o tornou sagrado, Deus o tornou santo, e Deus agora apresenta esse dia ao seu povo lá na montanha ardente do Sinai. Um mandamento eterno como os outros. E aí a Bíblia segue os 10 mandamentos, né? Que vem aí o quinto mandamento, honra pai e mãe. Aí vem aí o sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirá falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Esses mandamentos têm um senso da eternidade. Eles nunca vão poder ser transgredidos em época nenhuma. Em época nenhuma eles vão poder ser transgredidos. Eles valiam para Israel e vale para a igreja hoje. E é por isso que não matamos, não roubamos, não cobiçamos, não adulteramos. É por isso que guardamos o sábado, porque esses mandamentos eles têm o mesmo conteúdo. Eles têm a mesma mensagem. A essência da eternidade está neles. Nunca. Isso aqui é o governo de Deus. Sabe o que disse Davi sobre eles? A tua lei, Senhor, é a própria verdade. Isso é muito forte. A tua lei é a própria verdade.
E é por isso que o sábado, ele continua. Estamos no Velho Testamento, mas o grande debate está no Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que o sábado ficou para trás, lá na cruz, quando Jesus morre. Então vamos para o Novo Testamento, vamos ver como é que a Bíblia fala sobre o sábado no Novo Testamento. Olha só, quando nós abrimos aqui o primeiro livro do Novo Testamento, nós encontramos aqui uma declaração muito forte de Jesus Cristo. Olha só, pegue aí a sua Bíblia, acompanhe comigo Mateus capítulo 5. Aqui é a primeira declaração de Jesus sobre a sua lei, aqui no Novo Testamento. Então nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós encontramos o Filho de Deus, cheio de sabedoria, e ele aqui começa a falar sobre a sua lei. No capítulo 5, verso 17 do livro de Mateus, Jesus faz a seguinte declaração a respeito daquela lei que foi estabelecida na montanha. Olha só. Não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Que maravilha! E ele continua: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Foi o próprio Jesus que fez essa declaração aqui no livro de Mateus. Então, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostra o ministério de Jesus. E hoje, queridos, todo pastor de qualquer denominação do mundo que fez um curso de teologia sabe que Jesus guardou o sábado, que Jesus guardou os mandamentos. Nenhum pastor de denominação nenhuma nega essa verdade. Todos acreditam que Jesus guardou o sábado, sabe? As pessoas que não guardam o sábado, eles acreditam que o sábado foi cravado na cruz e quando Jesus morreu não precisa mais. Mas nós não encontramos na Bíblia nenhuma declaração que diz o sábado foi abolido. Por incrível que pareça, esse texto não existe. Na Bíblia não existe um lugar que diz o sábado foi abolido. Todos os profetas de Deus guardaram o sábado. Jesus, no Novo Testamento, as mulheres que o seguiam, os seus discípulos todos guardavam, os apóstolos guardavam o sábado. Isso é fantástico. Quer ver como é que as servas do Senhor, elas se reagiam nesse dia? Como é que era a ação da igreja nos dias dos apóstolos, nos dias dos discípulos? Então venha comigo, vamos agora para Lucas. Em Lucas nós encontramos algo muito forte, uma declaração que nos ajuda a entender muito a questão do sábado. Olha só, Lucas era médico, foi ele que escreveu esse livro de Lucas, foi ele que escreveu o livro de Lucas e ele que escreveu o livro de Atos também, dos apóstolos. Então, quando nós lemos os escritos de Lucas, nós aprendemos muito sobre o sábado. Quando nós abrimos aqui em Lucas, eu vou ler agora lá no capítulo 23, pegue a sua Bíblia, confira comigo aí esse texto que ele é muito, muito forte. Olha, capítulo 23, eu vou ler aqui para você, querido, a partir do verso 54. Este era o dia da preparação, a sexta-feira, viu? O dia que Jesus foi crucificado. Este era o dia da preparação, e amanheceu o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram e também viram o sepulcro, e como o corpo foi posto ali. E voltaram elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas escreveu isso muito depois que Jesus tinha morrido, muito mais de 30 anos. E ele agora, como escritor da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, elas guardaram o sábado conforme o mandamento de Deus, o mandamento que foi estabelecido lá nas tábuas
de pedras. Isso aqui é muito forte. Muitas pessoas pensam, Beto, mas isso aqui está nos evangelhos ainda. Sim, Jesus já tinha morrido. E elas guardaram o sábado. E Jesus estava morto já. E aquele sábado foi guardado por aquelas mulheres de Deus. E isto é fantástico, extraordinário. Nos ajuda a entender que o dia não acabou. E quando nós seguimos na escrita, porque muitas pessoas acreditam que o apóstolo Paulo ensinava que não precisava mais guardar o sábado. Mas vamos ver o comportamento do apóstolo Paulo com referência ao sábado? Convido você a ir para Atos agora. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver as declarações de Paulo e você vai sair daqui convencido que Paulo era um guardador do sábado. Olha só, quando nós vamos aqui para o capítulo 13, isso aqui é muito interessante e precisamos estudar isso porque nos ajuda a entender essa questão do sábado agora para a igreja dos nossos dias. Nós chegamos no capítulo 13 aqui de Atos. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Lá no verso 42 diz assim, ó verso 42. E saindo os judeus da sinagoga e os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. Os judeus e os gentios. E por que eles citavam sábado seguinte? Ou seja, por que eles citavam sábado? Porque é o dia sagrado. A palavra sábado quer dizer descanso. Sábado é um dia abençoado por Deus, tornado santo por Deus. E o que se faz em um dia sagrado? O que se faz em um dia santo? Nós separamos um tempo para Deus. No sábado é Deus que é louvado. O sábado é como se fosse um culto de 24 horas, onde nós adoramos a Deus naquele dia. Aqui em Atos capítulo 16, olha só. O que se faz no dia de sábado? Aqui o apóstolo Paulo. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Capítulo 16, verso 13 do livro de Atos. Aqui Paulo, no dia de sábado, no dia santo, ele reunia as pessoas, os seus ouvintes, para que pudesse adorar a Deus naquele dia. Isso aqui é fantástico. Está escrito aqui no Novo Testamento como é que Paulo reagia com referência ao sábado no Novo Testamento. Quando chegamos aqui, um pouquinho para frente, no próximo capítulo aí, o capítulo 17 e o verso 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Paulo tinha costume de ir na sinagoga aos sábados. Como Jesus, ali no capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 16, a Bíblia diz que Jesus tinha um costume de ir na sinagoga aos sábados. E aqui, Paulo, imitador de Jesus, faz a mesma coisa. E Paulo, como tinha por costume, assim como Jesus tinha por costume. Isso é maravilhoso. E a Bíblia segue. Quando nós vamos aqui, olha só essa declaração de um dos servos de Deus, um dos discípulos do Senhor, o apóstolo Tiago. Ele é muito enfático ao usar as suas palavras aqui sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Tiago falou sobre os 10 mandamentos. E aqui, Tiago, no capítulo 2, o verso 10, olha só o que Tiago fala. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerá adultério, nas tábuas de pedra, lembra? Também disse, não matarás, nas tábuas de pedra, lembra? Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como deve ser julgado pela lei da liberdade. É fantástico, queridos. Quando nós abrimos a Bíblia e aprendemos sobre a lei eterna de Deus, os mandamentos, os cristãos de hoje
tem que guardar os 10 mandamentos. A aliança que Deus faz lá na cruz, queridos, ela reforça a aliança feita lá no Sinai. A Bíblia diz, sabe, pelo apóstolo Paulo, que os seus mandamentos seriam escritos não mais em tábuas de pedra, mas no coração. Essa declaração, ela é muito forte ali no livro de Hebreus, queridos. E aí nós entendemos, sabe, que depois da cruz os seus mandamentos continuam. Seria um absurdo se não continuasse. Então é muito lógico que eles têm que continuar, todos os 10. Agora, para concluir a nossa ideia, eu convido você ao livro de Apocalipse. Vai nos ajudar muito, porque é um livro para a igreja dos últimos dias. O livro de Apocalipse, ele começa com a declaração assim, bem no capítulo 1. Olha só como é forte isso aqui, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar as coisas que breve deve acontecer. Deus tem revelação para a igreja hoje? Tem. Para todos os crentes do mundo, Deus tem revelação no Apocalipse. E uma das grandes revelações, queridos, é que o sábado tem que ser lembrado. E é por isso que o dia começa dizendo, lembra-te do dia do sábado. Deus sabia que iria ser esquecido pela cristandade. E Deus chega no seu povo, em toda a terra agora, mostrando que eles têm que voltar para os 10 mandamentos e para a guarda do sábado. O apóstolo João, na ilha de Patmos, olha só essa declaração que ele faz no capítulo 1, 10. Só para entendermos uma coisa importante, João, quando escreveu o livro de Apocalipse, foi próximo ao ano 100 da era cristã. Sabe? Muitas décadas depois que Jesus tinha morrido, João estava aprisionado na ilha de Patmos e a primeira revelação dele foi no sábado. Só que ele chama o sábado de uma forma interessante. Quer ver? Olha só. Capítulo 1, verso 10 diz assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Você viu a revelação que ele nos traz? É que há um dia santo, um dia chamado dia do Senhor. Irmão Beto, não pode ser o domingo nunca. Por que não pode? Porque nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar está escrito assim, o domingo é o dia do Senhor. O domingo tem que ser guardado. O domingo agora é especial. Nenhum lugar da Bíblia. Mas Jesus ressuscitou no domingo. Mas e daí? Um dia só se torna sagrado quando Deus assim o ordena. Quando Deus transforma aquele dia num dia sagrado. Se Deus não fala nada, quem somos nós para falar? Então, quando Deus ressuscitou no domingo, ele não disse, esse dia agora é um dia sagrado, porque eu ressuscitei. Se ele tivesse dito isso, bom, nós estaríamos guardando o domingo hoje. Mas nada na Bíblia, nenhum texto, nenhum capítulo, nada aparece o domingo como o dia do Senhor em toda a Bíblia. Então, quem guarda o domingo, ele não tem nenhuma base bíblica, nenhum texto sequer, nenhum texto. E olha que a Bíblia hoje é muito estudada. Então, hoje nós temos a pura convicção que o domingo não aparece na Bíblia como o dia do Senhor. Agora, quer ver uma revelação forte? Olha só. No capítulo 11 e o verso 19 de Apocalipse, João tem uma visão extraordinária. Prepara o seu coração que você vai ver uma notícia extraordinária. O que João viu lá no céu? Olha o que ele viu. Apocalipse 11, 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Ou seja, o templo de Deus é aberto e João vê lá no céu o templo de Deus e ele vê a arca da aliança. Todo mundo sabe que a arca da aliança tinha os 10 mandamentos ali dentro. Isso é muito claro na Bíblia, muito claro. O povo de Deus carregou a arca da aliança nas guerras, nas batalhas. E agora ela é vista no céu. E lá dentro, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Uma prova que o sábado está em vigor nos últimos dias.
E a grande revelação, queridos, é que a igreja, eu falo assim, todo crente hoje está descobrindo essa verdade. São pessoas de todas as denominações do mundo que estão entendendo que este dia é um dia sagrado. Por isso que o Espírito Santo está incomodando crentes no mundo todo com questão a guarda do sábado. Pessoas de todas as denominações estão voltando para esse dia, porque é uma verdade que está sendo restaurada no meio do povo de Deus em toda a terra. João, ele termina o livro de Apocalipse, olha tanto que isso aqui é forte, viu? Olha só, igreja, presta atenção. João capítulo 21 diz assim, a partir do verso 1, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João vê a nova terra, onde todos os crentes estarão ali. João, ele tem a visão, e ele vê a igreja de Deus toda reunida, para se cumprir o que Jesus disse, sabe? Que o tempo ia chegar de haver apenas um rebanho e um pastor. Isso é muito incrível. E Isaías teve a mesma visão que João teve. Não foi só João que viu a nova terra. O profeta Isaías também viu a nova terra. Quer saber o que ele viu na nova terra? Vou ler aqui a declaração do profeta Isaías. No capítulo 66, olha só. Eu vou ler a partir do verso 22. Pegue a sua Bíblia, confirme comigo esse texto aqui maravilhoso. João tem uma visão da nova terra, sabe? E aqui no capítulo 66, verso 22, diz assim, porque como os novos céu e a nova terra, que há de fazer? Estarão diante de minha face, diz o Senhor, e assim estará bem, e há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Leia comigo, leia esta profecia comigo, queridos. Capítulo 66, verso 22. Deus mostra que lá no céu, nós vamos estar diante de Deus no santo sábado. E o sábado foi feito para adorar a Deus, é o dia do Senhor, é o dia da exclusividade da adoração. E por isso que ele escreveu aqui, gostaria de ler novamente, porque como os novos céus e a nova terra, que há de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Vem, Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, esta declaração é verdadeira. Então nós entendemos e aprendemos na Bíblia que o sábado é o dia de Deus. E as verdades de Deus, elas não morrem. O Espírito de Deus está levantando esse dia, está convencendo pessoas no mundo todo que elas têm que guardar o sábado, independente das suas religiões. Elas estão voltando para esta verdade. Porque o povo de Deus, eles carregam uma coisa no coração. Custe o que custar, eu quero a verdade. Não importa o preço a pagar. É esses adoradores que Deus está chamando agora nos últimos dias. Deus vem buscar a sua igreja, o Israel espiritual. Não é assim que Paulo fala? Para levar esse povo para o céu. Mas antes, Deus irá colocar no coração dessas pessoas as suas verdades, para que eles possam então cruzar os portões do céu, guardando os seus mandamentos. Se você gostou dessa mensagem, então envie para os seus amigos, compartilhe essa mensagem, deixe aí o seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, estamos juntos para que outras mensagens como essa possam chegar até você. É um prazer enorme ter você aqui e obrigado porque esteve comigo durante todo esse tempo aqui para tirarmos essa dúvida. Que Deus te abençoe e te guarde. Estarei orando por você em nome do Senhor Jesus.